Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui na Tua presença e o Senhor tem nos capacitado e trazido bênçãos de revelação com a Tua palavra. Que maravilhoso é caminhar com o Senhor. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Tudo que hoje é apresentado aqui para nós é dom de Deus. A voz que aqui fala é a voz de Deus na tua vida. Obrigada, Senhor, porque é a voz de Deus na minha vida e na sua. E hoje a leitura nos traz a primeira leitura, a igreja nos traz as leituras. A primeira é a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo do 1 ao 5 e o 11. O salmo é o 77, entre parênteses 78. E o evangelho é o de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. E Deus nos fala hoje, através das leituras, através do combinado das leituras propostas pela igreja, que nos traz muito ensinamento. Aumentemos nossa fé e descansemos em Deus. Aumentemos nossa fé e descansemos em Deus. Essa é a palavra de Deus hoje, é no plural. Não é aumente sua fé e descanse em Deus. É aumentemos nossa fé e descansemos em Deus. Por quê? Porque na primeira carta, São Paulo já vai fazer um alerta. E o alerta começa assim: para que a gente cuide, para que ninguém corra o risco de ser excluído do descanso de Deus. Isso é muito revelador, porque já falamos da importância do outro na nossa vida. Para aqueles que não creem em Deus, o outro é um inferno. Como Sartre dizia, para quem crê em Deus, o outro é uma oportunidade de estarmos diante de Deus e nos forjarmos conforme a vontade de Deus. Deus está em mim e Ele está no outro. E é isso que Ele pede, que São Paulo nos alerta, que ninguém corra o risco de ser excluído. Se eu estou lutando pela minha salvação, só pela minha salvação, a minha fé, ela está desviada. Ela não está correta conforme a palavra de Deus. A nossa busca, ela tem que ser em unidade, porque Deus, Ele nos mandou Jesus, e Jesus constituiu a sua igreja como igreja una. Ele não mandou que cada um salvasse a si, Ele chamou os discípulos, Ele agregou os vários discípulos, né? E Ele agregou os escolhidos, como os apóstolos. Ele mandou pregar o evangelho, ir pelo mundo e pregar o evangelho, porque Ele não quer que ninguém fique privado do descanso de Deus. E Ele veio para todos, mas infelizmente nem todos o recebem. Vamos entender por quê? Porque nós precisamos então crer e aumentar nossa fé. São Paulo vai nos dizer, né, que aqueles que caíram na incredulidade, na desobediência, perderam repouso em Deus. E ele fala claramente: se tivermos fé, entraremos no descanso, na paz de Deus. E aí nós vamos ver que Deus descansou depois de 6 dias de obra. O descanso é para quem está construindo a obra de Deus. Deus construiu a sua obra e nós recebemos e precisamos cuidar dela. Cuidar da obra de Deus é manter viva a fé na criação. Portanto, é bonito porque se Deus descansou depois de trabalhar muito mais que qualquer um de nós, muito mais do que todos nós juntos, é porque esse descanso merecido que a gente tanto fala, ele vem a partir de tempos de obra. Obra de quê? Obra de fé, obra de obediência,
obra de crer que Deus nos enviou o seu Filho para nos salvar. E olha só como é bonito, né? São Tiago vai dizer lá na carta dele que a fé sem obra é morta. E ontem a gente refletiu sobre isso. A obra sem fé também é morta. Nós precisamos ter finalidade. Fé é ter fidelidade, é ter finalidade no que cremos, no que praticamos, no que construímos na nossa vida. Então, é muito, muito bonito fazermos essa articulação através das leituras, porque o descanso em Deus é diferente de preguiça. Vamos alertar para isso. Preguiça, inclusive, é pecado, não é? Está lá constituído como pecado. Por quê? Porque a preguiça é aquele ócio que destrói a fé. Não é um ócio contemplativo, né, produtivo, um descanso, mas é a própria obra de Satanás nos deixando paralisados nas nossas obras de fé. Uau! Meu Deus! Então, entrar no descanso de Deus é fazer crer que a nossa fé precisa aumentar, porque não podemos vacilar na nossa fé, não podemos cair na incredulidade e na desobediência, não podemos ser infiéis, porque isso é essa construção, esse crescimento que vai nos levar ao descanso junto a Deus. O descanso aqui, o descanso não é o descanso eterno quando morrermos, não, o descanso aqui, hoje. Eu descanso minha vida em Deus? Uau! O salmista ele vai nos dizer também isso, ele vai relembrar, porque aí São Paulo está falando aqui na carta para o povo hebreu, lembrando dos seus antepassados, como eles caminhavam com Deus e eram incrédulos. Eles viam o mar se abrir, eles viam muralhas cair, eles viam água jorrar e, mesmo assim, vacilavam na fé e perderam a promessa de entrar na terra prometida, esses que saíram do Egito. E o salmista então vai nos lembrar, ele vai lembrar para este povo tudo que Deus, as obras de Deus no deserto. Leia o Salmo 77 para lembrarmos tudo que Deus fez no deserto e o povo permaneceu incrédulo e perdeu a graça. Deus, que nós possamos crer em Ti e alcançar e buscar nossa graça. Nossas graças já estão dadas, reservadas para nós, mas nós precisamos buscá-la. Aonde? Na fé, na comunhão, vivendo uma vida em Deus. Nossa! O Evangelho vai nos falar, então, da cura do paralítico. Aquele os amigos desceram, né, pelo teto da casa, provavelmente da casa de Pedro, onde Jesus estava, em Cafarnaum. E aí a gente vê como Jesus agiu em Cafarnaum, né, gente? Um lugar improvável, porque somos improváveis mesmo, e a nossa fé é improvável, porque ela não passa pelo nosso intelecto. Eu crer é diferente de eu entender. Eu crer é eu confiar em Deus, nos desígnios dele. E eu entender é eu achar que eu preciso compreender tudo o que se passa para aceitar a existência de Deus na minha vida. Eu não preciso entender, eu preciso crer e confiar. E aí, primeiro, o grupo não deixou o paralítico para trás. Olha, São Paulo vai dizer que ninguém corre o risco de ser excluído. Eles não deixaram o paralítico para trás e o levou até Jesus. Jesus, vendo todos aqueles, a fé de todos aqueles, perdoou e curou o paralítico. Então, Jesus viu a fé e pela fé a cura foi alcançada. Terceiro, os escribas, né? Que vai nos lembrar mesmo esse povo que seguiu a Deus
O povo que via Jesus, eram os escribas, viam suas obras, seus milagres, mas não criam. Por quê? Porque não entendiam. Não queremos entender, Senhor, queremos crer. Aumente nossa fé e descansemos em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós.